Boa noite, gente. Quase boa tarde, né? Nós estamos aqui dando início à abertura do seminário A Gestão, a Água e Gênero, a Participação da Mulher na Gestão de Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais, do LabGEA, com a transmissão do Conexão Engenharia UF. Antes de tudo, eu quero agradecer, né, ao laboratório por estar trazendo um conteúdo tão rico para o nosso canal. Já quero pedir para todo mundo dar like, por compartilhar, curtir bastante e estar seguindo as mídias do Conexão aí para ajudar bastante a gente. Bom, agora eu vou passar a palavra para a mediadora, a professora Ana Virgínia, que é professora da UF, engenheira civil, e vai ser a mediadora do nosso encontro de hoje. Olá, boa tarde. Aliás, já boa noite, né? Pelo menos para quem está por aqui na região sudeste. Eu queria agradecer a presença de todos, em primeiro lugar, todos aqueles que vieram aderir a esse tema tão caro para a gente, tanto a gestão comunitária do abastecimento de água, a questão do abastecimento das comunidades rurais, e, em especial, as questões ligadas a gênero, né, a participação da mulher nesse processo. Eu queria também dizer que nós vamos estar trabalhando com a participação do Pedro Augusto, que vai trazer para a gente o que a pesquisa está dizendo sobre isso, quais são os elementos que a revisão bibliográfica diz. Depois disso, nós vamos ter a Nigéria Diniz, Nigéria que tem uma experiência enorme na mobilização social. Lá no Ceará, ela trabalha no âmbito do estado todo do Ceará, tem uma experiência muito bacana para trazer para a gente. A Jéssica de Oliveira, que vai trazer uma vivência bem interessante lá das comunidades rurais do Pernambuco, e ela hoje que também está atuando na gestão do abastecimento de água. E, além da Jéssica, nós vamos ouvir também a Thelma, que é uma pessoa, a Thelma Rocha também dispensa apresentações, ela é da Fundação Avina, trabalha hoje no âmbito de todas as Américas, com temas relacionados à água. E, por fim, vamos escutar a Daniela Nogueira, que é uma socióloga especialista na temática gênero e água, e muito querida, uma professora lá na UNB, no CDS da UNB. Então, estamos aí com um grupo de pessoas que vai cada um trazer um pouco da sua experiência, da sua sensibilidade, vai trazer um bocado de informações para a gente. Pessoal, já queria que vocês dissessem aí, agradecer também ao Conexão Engenharia, que está nos dando esse apoio fantástico, e queria que vocês dissessem aí de onde são, aí no nosso YouTube, e agradecer a todos aí a participação. Bárbara, você podia passar a apresentação para a gente, já fazer uma introdução? Bom, primeira coisa, gente, o que é comunidade rural, né? A gente sabe que nós temos aqui um público que atua mais na discussão de gênero e água, um público que é mais do abastecimento de água em comunidades rurais, e também um público grande de jovens engenheiros que estão aqui conhecendo esse tema, que nós gostaríamos que eles conseguissem introduzir esse tema nos seus projetos. Então, o que é uma comunidade rural? É um agrupamento de casas que estão aglutinadas, próximas umas das outras, mas estão desconectadas da área urbana. Elas estão ali naquela região rural e precisam ser abastecidas com água. Então, eu tenho aí algumas fotos de algumas comunidades, algumas no Ceará, outras no Espírito Santo, e essas comunidades são vilas, seriam sedes de distrito, e se organizam ali. Normalmente, o próximo, Bárbara, por favor, essas comunidades precisam ser abastecidas com água, e com água dentro das condições de ter um acesso com segurança e com qualidade. Elas têm direito, é um direito humano o acesso ao abastecimento de água, e a gente precisa trabalhar uma alternativa. De um modo geral, essas comunidades elas vão ter um sistema de captação
essa água vai ser captada ou em rios, que é uma captação superficial, ou em águas subterrâneas, que é uma captação por poço, vai ser tratada, ela tem que ter um tratamento, a gente está vendo aí, visualizando alguns sistemas de tratamento dessas comunidades, tem uma adução, esse tratamento vai receber cloro, filtração e tudo aquilo que seja necessário para que essa água venha a ter padrões importantes para a saúde das pessoas. E, em seguida, ela vai ser distribuída para esse sistema, um sistema de casas, um sistema que vai precisar receber isso. Isso tudo precisa ser gerido. O próximo, Bárbara, é preciso de ter uma gestão. Então, a gente vai ter aí todo esse sistema funcionando e nós vamos ter que, alguém vai precisar pagar, funcionar a operação do sistema, a manutenção do sistema, pagar a despesa de energia, pagar o salário do operador, isso tudo tem que ser gerenciado. E quem gerencia isso nesses casos? São sistemas muito pequenos e precisam ter soluções adequadas. Normalmente, quem vai gerenciar e vai se apoderar disso é uma associação comunitária ou um comitê da água especialmente estabelecido para isso. Quem escolhe essa associação? Quem escolhe os membros da associação? São eles? São os usuários da água daquela comunidade. Então, a participação social nesse processo é muito importante. Você vai ter aí, eu tenho aí alguns casos, e das associações, elas são mobilizadas, organizadas, e elas têm que estabelecer, numa assembleia de usuários, como vai ser a tarifa, quanto vai ser a tarifa para poder fazer frente a essas despesas para fazer o sistema funcionar. Essas associações, de modo geral, não têm fins lucrativos, o que faz com que esse abastecimento fique dentro de padrões de renda dessas pessoas, que não é muito alto, mas elas conseguem aí funcionar, e esse sistema tem trazido um resultado muito positivo para atender o ODS 6. A outra possibilidade é o próximo, Bárbara. Acho que está aí. Obrigada. Então, e esse sistema também tem, muitas vezes, a associação está junto de uma ONG, tem muitos casos no Brasil que tem uma ONG que apoia essa associação, na América Latina também, a Vina tem trabalhos fantásticos apoiando a gestão comunitária do abastecimento de água. Muitas vezes ela está perto de uma companhia, ela recebe algum tipo de apoio operacional ou de orientação técnica de uma companhia, por exemplo, no Espírito Santo, também no Ceará, mas, em alguns casos, ela está organizada numa federação de associações e tem aí um núcleo que dá apoio a essas organizações, apoio técnico, apoio social, apoio administrativo, ajudando essas organizações a funcionar, que é o caso do CISAR, que é uma experiência que nós temos já em todo o estado do Ceará, há mais de 20 anos, com um sucesso muito grande, que a Nigéria vai trazer um pouco disso, e a Jéssica, que também está trabalhando no CISAR recém-instalado, que é progresso nisso para a gente, nós vemos isso com muita alegria, que é o CISAR de Mochotó. Então, muito obrigada a todos, e vamos passar já para o primeiro palestrante, que é o Pedro. O Pedro é um jovem pesquisador, engenheiro de recursos hídricos e meio ambiente, formado aqui pela UF, e está desenvolvendo aí alguns estudos envolvendo a atuação, a questão de gênero, a atuação da mulher nessa dimensão. Pedro, por favor. Olá, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Queria já aqui deixar meu agradecimento à Ana pelo convite para participar desse seminário, a minhas colegas Daniela, Nigéria, Jéssica e Thelma por estarem presentes e trazerem tanta somatória para esse tema. Queria deixar aqui também, claro, o meu reconhecimento e meu
lugar de fala como um homem participando de um seminário que trata especificamente da participação da mulher na água, com essa gestão hídrica. E eu vou só um minutinho para conseguir apresentar aqui para vocês. O meu computador bloqueou a apresentação. Só um minutinho. Aqui. Se vocês conseguirem Você me quer que a dar... Bárbara apresentar? Não, só se vocês conseguirem me dar o feedback de que vocês já estão apresentando. Pronto, já está vendo. Tá, já está aí, já está aí. Desculpa aí a demora. Então, gente, como a Ana falou, eu vou trazer uma forma de apresentar para vocês a evolução sobre esse tema quando a gente procura na nossa bibliografia. E aqui eu trago para vocês, então, uma análise bibliométrica de correlação entre termos de palavras-chave mais citadas em trabalhos quando a gente pesquisa isso numa base de indexação internacional. No caso aqui, eu fiz essa busca na base do Scopus. E aí eu trago para vocês dois cenários. O primeiro cenário é uma busca que foi feita a partir dos termos rural, gender, water management, ou seja, então a gente está focando nossa pesquisa nesses termos que eles se correlacionam. E aqui eu trago no primeiro período de 2000 a 2010, com esses termos a gente consegue uma obtenção de 44 trabalhos. Essa figura a gente consegue observar o resultado entre essa correlação dos gêneros, em que o tamanho das bolinhas significam o quão forte essa correlação entre os termos ocorre, e ao mesmo tempo a gente consegue observar uma escala de tempo. Então a gente consegue observar que o gênero ele está ligado sim ao saneamento, ao water supply, que a gente está falando, abastecimento de água, e aqui a gente já consegue observar nesse período também o gênero aparecendo ligado à gestão hídrica. Mas se a gente conseguir observar o tamanho dessa bolinha, a gente consegue fazer um paralelo com essa bibliografia foi discutida nesse período e que a gente consegue observar que ela ainda é fraca. Foram 44 trabalhos em 10 anos. E a gente consegue observar pela cor também que o gênero, água, water supply, water management, aparece a partir de 2006. Quando a gente, no próximo cenário, fazendo a mesma metodologia de busca, a gente faz esse período agora, de 2011 até os termos atuais, a gente consegue observar nessa pesquisa 136 trabalhos. Só nesse primeiro paralelo, a gente consegue observar uma evolução do tema. A gente tinha 44 e em 10 anos a gente conseguiu mais do triplo. Então, a gente consegue observar que essa área e a busca por informações sobre essa temática vem crescendo. Ao mesmo tempo, a gente consegue observar também nessa escala de tempo que o water supply, rural water, gender e water management aparecem mais fortemente ligados. Aqui a gente consegue observar nesse grupo em verde, não sei se vocês conseguem observar, muito bem, que esses temas estão muito mais correlacionados. A gente consegue observar que as bolinhas, né, os grupos estão mais delimitados, estão maiores, e que esses 4 termos em específicos têm apresentado na bibliografia, a partir de 2017, pela identificação da cor verde, uma interação entre esses termos muito forte. Então, na bibliografia, a gente consegue observar como a construção social entre os gêneros, que predetermina o papel da mulher e do homem na sociedade, vai interferir na participação da mulher na gestão e, consequentemente, dificultar e colocar barreiras para o desenvolvimento de estratégias e desenvolvimento de metodologias que diminuam essas desigualdades sociais que interferem tanto na vida da mulher na sociedade, que vai ser apresentado mais na frente pelas meninas. Bom, então, quando a gente pensa agora na relação gênero e água, a gente consegue observar que, muito claro na bibliografia, a diferença de mulher e homem quando a gente pensa num trabalho não remunerado. A gente está falando de trabalho doméstico,
cuidado com criança, cuidado da casa, a gente consegue observar que as mulheres passam 3,4 vezes mais tempos responsáveis por essas atividades do que homens, e essa diferença também é observada para crianças de 15 a 14 anos, onde as meninas passam mais de 40% do tempo quando comparados a meninos da mesma idade nessas atividades não remuneradas. Também é muito claro na bibliografia, quando a gente faz essa busca, em que as mulheres aparecem como as responsáveis pelas tarefas com utilização de água. Então, a gente está falando dessas mulheres tanto na busca, quanto quando a busca e captação, quando a gente não tem um sistema adequado. Também a gente está falando de trabalho doméstico, alimentação da sua família. E por conta disso, essas mulheres também são as mais vulneráveis a doenças oriundas de sobrepeso e carregamento excessivo de peso, né? Essa desigualdade, então, entre esses gêneros é estabelecida pelos autores como uma resposta de um sistema cultural patriarcal que predetermina os papéis que cada gênero tem dentro da sociedade e a valorização do trabalho da mulher e diferente da valorização do trabalho do homem. Então, são as mulheres, por conta disso, que são as mais afetadas em calamidades secas, enchentes, pandemias como as que a gente está vivendo agora. Também são essas mulheres que ficam em maior vulnerabilidade econômica. A gente vai conseguir observar, eu acho que com o falar das meninas, conseguir perceber isso de uma forma melhor. E quando a gente pensa no âmbito rural, a gente foca nessa parte, essa mulher ainda enfrenta o patriarcado e o machismo, desculpa, e que se interagem ainda com uma estrutura deficiente da água potável para essas mulheres. Então, essa problemática, ela se soma e ela se retroalimenta e vai causar o que a gente vai tratar aqui nesse webinário. Já quando a gente pensa, então, na mulher na gestão, é muito claro na nossa bibliografia que aparece que a participação da mulher nesses comitês que são responsáveis pela gestão desses sistemas, como a Ana apresentou anteriormente, ela é pequena e muitas vezes é muito diferente, muito desigual da participação dos homens nesses mesmos lugares. Ao mesmo tempo, a gente consegue observar que essas que participam da gestão, elas enfrentam muitas críticas, falta de confiança da própria comunidade com o seu serviço e com a qualidade do serviço prestado, o que afeta o sentimento de empoderamento, de fazer parte daquele sistema. E as mulheres que participam, muitas vezes, não estão ocupando lugar, espaço de voz, de tomada de decisão dentro desses sistemas. A bibliografia, apesar de reconhecer que esses papéis são diferentes, que essas mulheres apresentam um papel desigual e que a inserção delas no processo deliberativo é muito importante, também apresentam de uma forma muito clara que a participação, apesar de ser fundamental, enfrenta diversos problemas para conseguir alcançarem seus objetivos, assim como conseguir passar por cima desse sistema cultural que as colocam numa situação inferior quando comparada aos homens. Alguns trabalhos mais recentes ainda apresentam a participação da mulher de uma forma diferente, eu acho que uma forma um pouco mais desenvolvida. Apresentam a participação da mulher como um fator crítico de sustentabilidade para esse sistema. Então, alguns autores atuais, a gente consegue observar aqui de 2017 a 2021, apresentam a participação do gênero na gestão de água como um fator para que esse sistema de abastecimento rural consiga ser efetivo e consiga suprir as demandas dessa comunidade, de ambos os gêneros. E aí aqui eu volto naquele esqueminha que eu mostrei para vocês, de como esses termos na bibliografia, esses três âmbitos se correlacionam. E aí quando a gente pensa, então, nas estratégias para o desenvolvimento nesse cenário, a gente tem estratégias que vão atacar nesses três âmbitos. A gente precisa, então, de estudos que correlacionem essa conjuntura da participação do gênero e dessa construção social, então vai afetar esse sistema patriarcal e do machismo que a gente está falando, trazer isso à tona, ser mais discutido, trazer isso mais à clara para as nossas discussões. Também são necessárias a interação das políticas públicas com a participação da mulher na gestão, de trazer isso de forma mais clara, mais precisa, de trazer a importância para que isso aconteça.
de uma forma legal, não só como papo ou desenvolvimento de estudos, como a gente está tendo agora. A gente precisa também dessa reestruturação do gênero na atual conjuntura, e a gente está falando de atacar principalmente nas raízes patriarcadas e no machismo. A gente fala também em desenvolver sobre a lacuna desses trabalhos que apresentam o empoderamento da mulher na participação, de fazer que essas mulheres entendam a importância da sua participação, tanto para a sua resiliência, para a sustentabilidade, quanto para conseguir suprir as demandas que o gênero oferece sobre esse tema de água e gestão, né? Então a gente tem também como uma medida paliativa essa participação do gênero, também sendo muito clara em regiões não só rurais, mas também em regiões pobres e marginalizadas. A gente consegue observar isso na literatura e principalmente compreender mais, né, com esses estudos e com essas políticas, compreender mais a participação do gênero e a importância dela como uma forma de conseguir suprir essas demandas e essas especificidades de cada gênero quando a gente está falando no abastecimento de água. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Muito obrigada por essa visão aí. Sempre é muito bom a gente ter um homem nesse lugar de fala para falar dessa questão. E nós vamos, o Pedro trouxe assim, algumas coisas, o que é referência bibliográfica, os artigos científicos estão dizendo, e são muito, a maioria deles fora do Brasil. Então, essa fala, essas experiências que ele percebe estão vindo dos autores internacionais, inclusive, especialmente, inclusive, e vamos agora passar, então, a palavra para a Nigéria Diniz, ela que está na coordenação do social, lá na gerência de saneamento rural, lá da CAGES, no Ceará, tem uma atuação em todo o âmbito do estado do Ceará, que é para a gente um ícone do quanto que já avançou no saneamento rural. Nigéria, por favor. Tá bom. Boa noite, Ana Virgínia. Obrigada aí pelo convite para a gente participar desse momento tão importante dessa discussão. Boa noite a todos os participantes. A gente vai fazer uma apresentação, como eu já tinha até falado com a Ana Virgínia. Nós fizemos um levantamento sobre a atuação das mulheres, que, na verdade, é uma apresentação quantitativa, porque a gente queria saber quantas mulheres nós tínhamos no Ceará envolvidas nesse processo da água, porque a gente conseguia já perceber a participação dela nas reuniões, mas nós não tínhamos um estudo de quantas associações nós temos comandadas por mulheres. Então, a gente fez esse levantamento, e é isso que a gente vai mostrar aqui hoje. Pela fala do Pedro, aí eu achei que tem muita coisa que se identifica com o CISA, O CISA, ele é uma ONG, aqui no estado do Ceará nós temos 8, que ele está dividido por regiões, e esses CISAs, eles trabalham em torno de 1.200 e poucas associações filiadas, todos os CISAs. Então, a gente vai mostrar esse dado, que é a mulher no saneamento rural do Ceará. E aí a gente começa dizendo que lugar de mulher é onde ela quer, porque é onde ela quiser, Porque se existe, assim, às vezes até um preconceito, a gente percebe nas associações, que a gente vai, de quem vai comandar essa associação, quem vai trabalhar na operação do sistema, e a gente conseguiu perceber que ela, apesar de ser um número reduzido, de participantes, mas ela consegue estar presente em todos os lugares. E aí a gente começa falando do número de pessoas que o Estado do Ceará, através do governo do Estado, disponibiliza para trabalhar diretamente com saneamento rural. Hoje nós somos aqui no Estado, a gente pegou os projetos que diz respeito, que estão mais ligados com o CISA, que essa demanda que se chega para o Estado são
de associações que vai ser trabalhada com o CISAR depois. Então, desse grupo de 95 pessoas que o Estado disponibiliza para trabalhar com o saneamento rural, ligado diretamente ao CISAR, 50 são mulheres, né? Então, a gente tem um percentual, assim, considerável, a gente tem mais da metade de mulheres nessa coordenação desse trabalho aqui no Estado, certo? E a gente... Deixa eu puxar isso aqui, peraí. E a gente colocou aqui o quê? Nós temos 4 gerências no estado do Ceará, né, que trabalham com saneamento rural. Nós temos a nossa gerência, que é a gerência de saneamento rural, onde a gente tem 35 pessoas, dessas 35, 17 são mulheres. Nós temos outra gerência, que é do programa Águas do Sertão, que 17 pessoas, 10 são mulheres. Nós temos uma unidade de projeto, que é do projeto Águas do Sertão, que são 20 pessoas, 9 mulheres, e no São José, que é um dos grandes investidores também do saneamento rural aqui no estado, ligado diretamente ao CISAR, das 23, nós temos aí 14 mulheres. Então, a gente vê que a participação das mulheres, né, dentro desse cenário do governo do estado é grande, né? A gente chegando aí a unidade aí do gerenciamento dos projetos São José, a gente tem 61% lá das pessoas que estão encabeçando esse trabalho, que são mulheres, né? E aí, como eu falei para vocês, o CISAR, a gente tem o quê? A gente tem 8 CISARs no estado, são divididos por região, né? Os 8 CISARs, nós temos 163 funcionários no total desses 8 CISARs, e 33% dessas pessoas que trabalham no CISAR também são mulheres, né? É o quadro funcional do CISAR. Quando a gente coloca por CISAR, né, como eu falei para vocês, a gente tem 8, a gente tem uns CISARs que tem um número de mulheres mais reduzido, como o CISAR, que a sede é Sobral, que aí nós temos só 10%, mas nós temos um CISAR do Juazeiro do Norte, que a sede é no Juazeiro do Norte, lá na região do Cariri, que lá são 56% de mulheres que trabalham na parte de funcionários, né? A gente tem um número considerável de mulheres lá. Aí, em Fortaleza, que a sede de Fortaleza é 13%, BCL, que é Itapipoca, 29%, Acopiara, 32%, Quixadá, 33%, no CISAR de Russas nós temos 36%, no de Crateús é meio a meio lá, são 50%, e nós temos aí o CISAR de Juazeiro, que é um CISAR que tem um número maior de mulheres que trabalham na parte que são os funcionários, né? E dentre os CISARs, né, a gente também colocou a questão da gestão, que são aquelas pessoas que são gerentes dos CISARs. Nós temos 23 gerentes, né, nos 8 CISARs, e 61% desses gerentes do CISAR são mulheres, né? A gente assim, não tem um estudo para dizer, não, o que são mulheres está mais desenvolvido. Não, a gente, nesse levantamento, a gente teve a preocupação, mesmo, na verdade, foi de levantar esse número de mulheres que a gente tinha atuando nessa linha de frente. Então, a gente tem hoje aí 61% das mulheres são gestoras do CISAR. 61%, aliás, as mulheres dos gestores, nós temos 61% que são mulheres, né? E aqui a gente colocou as nossas gestoras, né? Nós temos, no CISAR de Acopiara, nós temos uma gestora da área social, no de Quixadá são 2 da área administrativa e da área social, são 2 mulheres, né? Em Russas, a área administrativa, que é a Flávia e a Jeane, é a administrativa e social mulheres. Lá em Itapipoca, nós temos a Gisele, que é da área social, e a Jéssica, que é da área administrativa, que é mulher, e aí a gente consegue perceber que os homens estão ficando mais aí na questão da gerência, que é a outra gerência, que é a gerência técnica, né? Nós temos aqui em Fortaleza 2 gestoras, que é a Leila, na área administrativa, e a Tati, na área social,
Em Crateús, nós temos a Mariana na área administrativa e a Sônia na área social. E Juazeiro do Norte, hoje, na última apresentação que a gente tinha feito, a gente estava com 3 gestoras, mulheres, e hoje a gente está com 2 gestoras, porque a gente está ainda com a vacância, né? E a Jomávia é a gestora técnica, que é a única gestora técnica, né, da área técnica que nós temos, e a Marília, que é a gestora social. Outro levantamento que a gente fez foi em relação à participação das mulheres na presidência dos CISAs, porque eu mostrei para vocês agora, são as gestoras, né? Mas a ONG ela tem uma diretoria e ela tem presidente, secretário, tesoureiros. Então, os CISAs, os 8 CISAs, 38% desses CISAs, a presidente são mulheres, tá? E os membros desse conselho, tanto do conselho administrativo, o restante do conselho administrativo como fiscal, nós temos, deixa eu ver se eu consigo falar, nós temos 37% desse pessoal aí também é mulher. Fala, meu Deus. A participação das mulheres. E aí a gente precisou também fazer um levantamento para a gente ver essa questão das mulheres nas próprias comunidades, né? O que é que a gente percebia, né? O pessoal da área social, que quando a gente ia fazer as reuniões, quando a gente ia acompanhar os projetos, quando ainda estava-se na demanda do projeto de abastecimento de água, a gente sentia um número de mulheres grande na participação, né? Porque a gente escutava muito essa questão dela ser a pessoa que ficava mais preocupada na casa com a questão da água, porque se colocava que ela que gastava, eles consideravam que elas gastavam mais essa água. Então, a gente percebeu sempre que a participação das mulheres nessas reuniões, tanto no acompanhamento dos projetos, como no acompanhamento da gestão, na hora das reuniões comunitárias, o número de mulheres nas reuniões sempre foi superior ao homem. E aí a gente pensou em também levantar como era a questão dessas diretorias, porque nós temos aí filiadas 1.224 associações hoje, mas esse dado nosso aí é um dado de dezembro, né, de 2020, e aí dentro dessas diretorias, 61% são homens e 39% são mulheres, que faz parte de toda a diretoria. E como presidente das associações comunitárias, nós temos 34% que são mulheres, dessas associações, certo? E uma coisa também que nos chama aqui a atenção, ó, nós temos aí 1.224 sistemas, né, que a Janice atualizou, e 35 pessoas, né, operadores desses sistemas, são mulheres. Então, nós temos 35 pessoas operando o sistema que são mulheres, né? E sempre foi um entrave, às vezes até na hora da reunião, nessa não aceitação da mulher ser essa operadora, porque era um trabalho de homem, né? Eles querem dizer que aí é um trabalho de homem, não é um trabalho de mulher, mas mesmo assim a gente consegue ter essas 35 mulheres que são operadoras e que desempenham o trabalho que não se deixa a desejar. Então, desse total geral, 3% dessas mulheres, desses operadores, são mulheres. E aí a gente também fez um levantamento para a gente ver essa questão das mulheres, quais as diretorias que a gente só tinha mulher, né? E a gente conseguiu ver que tinha associações que eram formadas só por mulheres, como a associação lá da Barra da Faustina, que é uma comunidade do município de Piqué Carneiro, toda a diretoria é mulher, da associação do Sítio Quixelô também, toda a diretoria é mulher, né? A associação também do município de Beberibe, a comunidade de Surubim, a gente, além de ter a diretoria mulher, a gente ainda tem um conselho fiscal mulher, né, onde ele coloca aí até no nome que diz que é a Associação Comunitária das Mulheres, então só tem mulher, né, nessa coordenação de lá.
E aqui também as mulheres da Palestina, também todas mulheres, tanto a diretoria, como o Conselho Fiscal e como a operadora, o operador do sistema também é uma mulher. Esses aí eles fecharam e o comando dessa comunidade é exclusivamente de mulheres, né? A gente está vendo aí a diretoria, o Conselho Fiscal e até a operadora do sistema. Então, a gente fez esse levantamento porque a gente queria ver como era que a gente ia fazer o estudo para ver o que era que impactava, qual era a diferença que a gente conseguia perceber dessas associações que estão mais ligadas às mulheres, que são mais desenvolvidas pelo trabalho das mulheres, até porque a gente já via isso na prática, no nosso dia a dia, que a participação na hora das reuniões e das conversas nas comunidades, né, nas decisões, e a gente vê um grande número de mulheres. Então, esse foi um levantamento que a gente fez para poder a gente fazer um estudo para a gente saber qual o impacto que isso daria para a própria gestão. Né? Então, a gente trouxe hoje, na verdade, como eu falei para a Ana Virgínia, foi os números do que a gente tinha levantado, né? Para poder a gente já fazer esse trabalho. Inclusive, a gente já está pedindo aí o pessoal quais são os trabalhos específicos das associações que não seja o trabalho do abastecimento de água, porque as nossas associações, elas não são exclusivas de abastecimento de água, elas são as associações comunitárias para o desenvolvimento como um todo, né, da associação. Então, a gente já está procurando ver quais as linhas que trabalham para a gente saber como é que isso acontece dentro da comunidade. E aí, é isso aí, e aqui isso aqui são todas as nossas mulheres, né, que trabalham aí, porque são todas mulheres maravilhosas e batalhadoras, né, e a gente conta com a participação de todas para a gente chegar onde a gente chegou e a gente pensa aí e conseguir fazer isso diferente aí mais na frente. E é isso, pessoal. Obrigada. Muito obrigada, Nigéria. Então, eu acho que é por isso que o rural do Ceará tem todo esse diferencial de avanço. E a gente você, pela sua fala, fica muito interessante, porque você vê que o Estado, como um todo, ao lidar com o rural, ele está muito alinhado com o que hoje se chama de ESG, né? Que é a parte ambiental, social e governança, que hoje todas as grandes empresas precisam estar alinhadas e estão trabalhando nesse sentido. Então, o Estado está muito alinhado com essa vertente, mas o seu levantamento mostra para a gente que, conforme você vai chegando mais perto do âmbito da associação, já essa participação não é tão interessante como a gente gostaria. E você mesmo pôde identificar isso. Foi muito boa a sua apresentação. E falando em 35 mulheres operadoras em 1.224 sistemas, num estado em que tem uma operação forte no abastecimento de água rural, deixa para a gente aí uma margem que a gente precisa trabalhar. E mesmo nas lideranças, a questão vai muito pela liderança também, no conselho diretor e conselho fiscal das associações, isso já fica desbalançado, né? Das mulheres que eu já entrevistei tanto mulheres no Ceará como no Espírito Santo, quando elas estão fazendo parte desse processo, elas são entusiasmadíssimas, elas carregam a associação no colo e têm um senso de coletivo muito forte, né? Mas muitas vezes é difícil mobilizá-las no âmbito local. E aí talvez esteja a dica por que a gente precisa avançar. Muito obrigada. E eu agora queria ouvir a Jéssica Oliveira, que vai aí ver o olhar dela lá do Pernambuco, de alguém que já está trabalhou muito, né, na prática, na experiência desse âmbito aí das associações locais, e aí ela vai trazer um pouco para a gente esse olhar. Está muito interessante, porque a gente está caminhando aí para o local. Jéssica, por favor.
Você está podendo falar? Está dando para entrar? Tá sim. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, está ótimo, Jéssica. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, Ana, eu agradeço a Thelma, a você pelo convite. Para mim foi uma grande satisfação receber esse convite diante desse tema que é tão... que nos chama a atenção, né? E principalmente para mim, que sou uma experiência viva dessa participação da mulher no meio rural. Eu gostaria de parabenizar a apresentação de Pedro e de Nigéria, e vou contar um pouco da minha experiência enquanto gestora comunitária. Eu sou uma jovem agricultora da cidade de Buíque, interior de Pernambuco. E em 2018, eu já fazia parte de alguns movimentos sociais e comunitários, como a Caritas, que tem uma atuação belíssima, com ações no semiárido. E, através da Caritas, ela conseguiu entrar na Aliança Água Mais Acesso, e foram aprovados alguns projetos para a Zona Rural de Buíque, né? Com toda uma parceria, Caritas, Avina, Instituto Coca-Cola, Aliança Água Mais Acesso, e aí a gente começou a trilhar essa missão, que mudou a vida de muitas famílias, de muitas mulheres na minha localidade. Atualmente, em Buíque, né, por esses projetos executados assim, pela Caritas, a gente tem 3 sistemas, né, e um em fase de implantação. Então, a maioria, a participação é por mulheres, certo? E no começo da gestão, dava prazer, e ainda dá prazer de você ver como a mulher ela se dedica, né, quando ela se entrega a um propósito, a uma causa. A experiência que a gente tem em Buíque é maravilhosa. E, de acordo com o processo, como o processo foi acontecendo, foi criada uma associação para gerir, né, vamos dizer assim, os sistemas junto com as comunidades. E o diferencial, o interessante, né, que chamava a atenção na composição dessa equipe, da associação, é justamente a quantidade de mulheres. Eram quase todas mulheres. Tive a honra de ser coordenadora dessa associação por quase 2 anos. Tive uma experiência incrível, a qual abriu várias portas para o meu crescimento social, profissional. E, assim, em 2019, também recebi um convite, através de Neilda e de Thelma, para estar participando de uma assembleia, de um seminário da Coxas, né? A organização latino-americana de gestão de abastecimento, de água e serviço. Então, assim, estou como delegada na Coxas. Pessoal, eu peço desculpas ao meu sobrinho, ele está aqui chorando, porque ele quer entrar aqui no quarto, enfim, ele gosta de brincar, mas eu disse que, infelizmente, agora ele não vai poder brincar comigo. Mas, enfim, como eu ia continuando, tive mais uma experiência maravilhosa em participar dessa assembleia junto com o Marcondes, do Instituto CISAR, e da Gabriela, das Centrais da Bahia. Conheci experiências fantásticas, foi desafiador a minha primeira viagem assim para fora do país, mas o que eu quero dizer com todas essas atividades, com toda essa movimentação e participação minha como gestora comunitária, é ressaltar a importância da participação da mulher na gestão comunitária, dela sentir-se capaz, capacitada de executar qualquer função, seja de coordenadora, seja de voluntária,
seja de operadora, que inclusive, para o nosso orgulho, as operadoras, os operadores dos sistemas de BUIC, a maioria são mulheres, são 2 mulheres e um jovem rapaz. Então, assim, é fantástico ver que quando a gente realmente se entrega à missão, a gente vence as nossas próprias barreiras, vence os preconceitos. E eu gostaria, né, e quero ressaltar que uma das principais dificuldades das mulheres para entrarem na gestão, às vezes nem é tanto a gente. Às vezes a gente tem uma vontade de participar, de se engajar em movimentos sociais, mas existe não só os desafios fora, né, da nossa comunidade, pela diversos fatos, mas principalmente também, às vezes, dentro de casa. Digo isso porque eu vivi na pele essa experiência quando eu comecei na gestão. Você ouve coisas que deixam desmotivadas das pessoas mais próximas de você, das pessoas que você mais ama, que, enfim, não tem futuro, está trabalhando nesses movimentos, você só se estressa, se cansa, é melhor estar fazendo outras coisas, mas quando a gente, né, segue um propósito, não, eu me identifico com a gestão, eu gosto de fazer, eu gosto de estar com as pessoas, gosto de conversar, gosto de trocar experiências e me dedicar ao máximo para fazer o meu melhor. Por quê? Primeiro, eu não estou fazendo por mim. Não estou fazendo por mim. Eu estou fazendo por vocês. Como eu falava anteriormente, estou participando dos projetos, mas não é para mim. Para o meu pai, para minha mãe, para a vizinhança, porque eu gosto de servir. Eu gosto de servir, não gosto de ser servida, eu gosto mesmo de participar, me sentir útil na vida das pessoas e fazer algo bom. Então, assim, um conselho que não é um conselho, acho que é uma regra de vivência minha, independente das dificuldades, independente das críticas, siga em frente e acredite que você é capaz, porque você é capaz. Até 2020, eu participava, né, da associação, e era a gente 2 anos de atuação, belíssimo, e veio a proposta, né, de criação do CISA, do primeiro CISA do estado de Pernambuco, na região Mochotó, e pegaram como exemplo BUIC, as associações com os modelos de lá, que era já muito parecido com o que já era realizado no Ceará e no Piauí, que inclusive no começo do processo desses sistemas a gente foi fazendo intercâmbio e eu fiquei cada vez mais maravilhada. E, assim, recebi o convite de participar do CISA. Nossa, algo tão mais complexo, mais grandioso, são 10 municípios, e aí se falava assim, não, mas você vai fazer o que você faz aqui. Apenas você só vai replicar essa ideia e o seu trabalho em 10 municípios. Aí eu falei, não, vamos lá. Se Deus está me colocando esse desafio, então é porque Ele sabe que eu sou capaz. Então, vamos em frente. E o CISA Mochotó foi criado, instituído mesmo no dia 14 de dezembro de 2020, e a gente está com 8 meses de atuação, com sede na cidade de Arco Verde, e a cada dia é uma experiência, é um desafio, mas a gente segue em frente, porque o nosso propósito é maior, porque a nossa missão é maior. E, às vezes, tanta dificuldade, tanta complicação, mas quando você lembra, ou quando você tem um contato de alguém que fala, Jéssica, minha vida mudou depois dos sistemas de abastecimento, eu agora tenho água tratada, água de boa qualidade para fazer a comida dos meus filhos, para fazer a alimentação da minha casa. Então, não há nada mais gratificante do que isso, sinceramente, para isso. E como fala o nosso grande Helder, eu sou suspeita para falar de Helder, ele estava conosco hoje
na cerimônia de posse de mais um CISA, o CISA do Alto Pajeú. E é assim, a gente só se encanta. Então, como diz o nosso querido Helder, só quem ama continua e faz bem feito no rural, participa do rural. Só quem tem amor pelo rural fica. Porque é uma entrega, primeiramente é uma entrega, você se entrega a essa missão. Então, para mim é um grande prazer estar contribuindo, e eu sei que o CISA tem tudo para dar certo em Pernambuco, assim como deu no estado do Ceará, e estamos aí, estamos seguindo firmes e fortes na missão, e o que eu posso dizer é que as mulheres, elas realmente têm que se sentirem audaciosas, vamos dizer assim, têm que encarar os desafios mesmo e fazer o seu melhor, não é? Então, aqui meus agradecimentos pela participação do evento. Um forte abraço a todos e todas. Que experiência fantástica essa da Jéssica, né? Uma coisa incrível. Jéssica, obrigada pelas suas palavras. Que lições que ganhamos aí, hein? Muito obrigada por essa vivência toda. Que bom, Jéssica. Eu realmente gostei muito. Eu acho que o CISA de Mochotó, com esse olhar, com essa pegada, só tem sucesso pela frente. Eu também sou fã do Helder, de carteirinha. E eu tenho certeza, e essa palavra dele é muito, muito verdade mesmo. Eu estou aqui muito satisfeita com a quantidade de gente que tem aqui, que se encantou com as palavras de vocês, e uma enorme pessoa, grande quantidade de pessoas com elogios importantes para as falas da Nigéria, sua, do Pedro, muito legal. Então, eu agradeço aqui a todos, estou vendo vários amigos aqui, o pessoal que milita sempre, tanto no gênero quanto no rural, e muitas pessoas aqui, a Consuelo, a Raíssa, o pessoal lá do Ceará também está todo por aqui, e muito, muito legal. Muito obrigada. Eu agora, eu queria ouvir uma das pessoas que a gente também tem muita admiração, que tem uma percepção muito bacana do rural, que é a Thelma Rocha. A Thelma, que tem aí, a Jéssica, inclusive, citou alguns projetos da Vina e citou aí um pouco da experiência da Thelma. Thelma, por favor, Thelma, queremos ouvir você. Thelma Rocha, da Fundação Avina. Obrigada, Ana. Prazer, boa noite a todos, todas. Prazer estar aqui com vocês. Prazer também estar com pessoas tão queridas, né? Jéssica, Nigéria, e também ter antecedido a fala do Pedro. Acho que foi muito bom ter escutado tudo isso. Bom, como já tem um conjunto de elementos, né, de informações que eu acho que o Pedro e a Nigéria já nos colocaram, e Jéssica com a sua experiência no concreto, e eu quero, desse lugar, né, desse meu lugar, enfim, trabalhando numa fundação que a gente opera em 20 países na região, e, portanto, a gente acompanha bem a realidade desses processos de gestão comunitária de água em vários países. E fico feliz de ver a apresentação que a gente tem do CISA Ceará, no sentido de quanto vem evoluindo e também, ao mesmo tempo, enxergando ainda os desafios que se fazem presente, né? E eu vou aqui parafrasear, iniciando com a fala da própria apresentação de Nigéria, que é: lugar de mulher é onde ela quiser. Mas ainda tem muita gente que se incomoda. Essa ainda é uma realidade. E esse exemplo, por exemplo, é essa tipificação de que determinadas funções cabem à mulher, mesmo na gestão comunitária de água. Tem uma presença muito maior da mulher e isso não só na gestão comunitária de água, quando você transfere isso, transporta isso para as empresas, companhias de água, quando para as organizações né, que fazem parte do sistema de recursos hídricos do país. E eu vou extrapolar, e aí a gente tem essa realidade também na América Latina,
você vê que há uma diferenciação. Então, por exemplo, nas atividades das organizações comunitárias de água, há uma predominância também da presença da mulher na parte social, de mobilização, de escuta, né? Que é maravilhoso, de fato. Mas quando a gente vai lá para aquela função de operadora, né? Que parece mais técnica, aí causa um certo estranhamento, às vezes, na comunidade, né? E que começa muitas vezes na casa dessas mulheres, né? Também. Então, eu acho que vem sendo feito um esforço, a mesma coisa quando a gente vai para seminários, encontros, debates globais sobre o tema da água e de recursos hídricos, é um panorama ainda muito, com a presença masculina muito forte. Isso é um espelho do processo também, do que a gente vê nessas instâncias organizacionais, sejam elas privadas ou públicas, por todos esses países, né? Então, eu acho que a gente precisa ter essa atenção para esse tema, e eu fico muito feliz, né, desse debate, está sendo feito esse debate, vejo esse mapeamento de Pedro e fico bastante feliz de que está sendo compilado uma série de informações sobre isso. Até digo que em 2018 houve uma pesquisa, um estudo feito aqui no Brasil pelo Trata Brasil e a BRK, um estudo chamado Saneamento e a Vida da Mulher Brasileira, que mostra o impacto, né, nessa pesquisa, relata, é uma pesquisa mais recente, e mostra esse impacto da questão do saneamento, ou da falta de água e também dos banheiros, como isso afeta mulheres e meninas, mais fortemente do que a homens. E isso é importante a gente ter, claro, que eu acho que uma coisa é a gente falar também desse lugar da mulher na gestão e de sistemas de água, ou dentro do ecossistema das organizações, sejam elas privadas ou públicas, que trabalham com o tema de recursos hídricos, mas também a gente ter essa consciência que, desde a sua concepção como cidadã, já também existe aí uma afetação maior. Inclusive, um estudo também do Banco Interamericano, feito sobre esse tema, sobre água e gênero, de 2020, ou seja, um estudo bastante recente, a partir da base lá no Paraguai, mostra que essa desigualdade na perspectiva de gênero segue existindo, né, dentro da gestão comunitária e nessa separação, nessa tipificação do que é trabalho de homem do que é trabalho de mulher, mesmo onde elas estão aparecendo na gestão. Então, dentro do meu senso comum, e eu acho que não preciso aqui trazer os dados, eu acho que temos aqui especialistas nessa área com esses dados mais concretos, mas efetivamente, por exemplo, para nós, na Fundação, o importante temos uma visão do Programa de Acesso à Água de garantia de um direito de água e saneamento para todos e todas. É o princípio básico, mas não é só uma água de qualidade, mas uma água também e que haja participação, né, cidadã, desde o local, em processos comunitários, comitês de água, enfim, há várias formas, não apenas na gestão de sistemas diretamente, mas também espaços de monitoramento e controle social sobre o tema da água. Há espaços globais para se discutir, né? Afinal de contas, é um tema que afeta a todos, e a todo o ecossistema, não só do ponto de vista da vida humana, mas também do ponto de vista financeiro, da economia, ou seja, tem uma dimensão aí bem macro. Porém, se a gente não... O que eu sinto é que a gente precisa trazer esse tema, principalmente na gestão comunitária rural, de forma mais consciente, né? E aí, já como uma indicação, convidando aí, por exemplo, a turma do CISATO, né? Pernambuco, e outras experiências que sucedem dentro do território rural, para efetivamente trazer a consciência, porque eu acho que tem uma coisa assim, tem um certo avanço, mas não sinto pouco o trabalho de trazer essa temática, fazer esse debate no local, lá naquele território, lá naquela comunidade, que é uma forma de trazer a consciência. Então, eu sinto que aí a gente tem uma janela de oportunidade, claro, não estou dizendo que isso não acontece, estou dizendo que que há espaço para se trabalhar, e eu acho que precisa ser trabalhado esse tema de forma mais clara, como uma estratégia explícita, não aquilo que vai acontecendo,
mas como algo explícito, né? Para poder, de fato, a gente começar a acelerar esse processo e a gente não ter que esperar mais tantos X anos. Eu acho que a gente tem aquele momento em que a gente consegue dar um salto qualitativo sem ter, a partir das aprendizagens que a gente viveu em outros anos, às vezes de uma forma mais lenta. Eu acho que o tempo atual pede essa mudança. Então, você tem, por exemplo, nos grandes desafios globais, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente tem o ODS 5, que trata dessa perspectiva da participação das mulheres, e nele traz temas e eu vou fazer esse cruzamento aqui, né? Então, traz claramente a meta 5.5, diz assim, garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. Então, se a gente pega isso e transporta para isso que a gente acabou de escutar, da experiência que Jéssica traz do terreno e dos próprios números que nossa querida Nigéria apresentou da realidade no concreto. Por outro lado, uma outra meta importante é realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso à propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais. Gente, isso parece que a gente vai dizer assim, não, isso não existe. Existe e ainda acontece, e tem, eu acho que a gente até no Brasil tem alguns avanços do ponto de vista legal, mas a gente tem uma realidade que precisa fazer esse cruzamento. Por outro lado, o ODS 6, ele traz uma meta de participação comunitária. Então, é nesse cruzamento que eu digo, né, que eu acho que a gente tem aí que otimizar, porque ainda é, sim, um espaço que apresenta essa desigualdade, porque normalmente a mobilização social, ela é a articulação da comunidade, começa muitas vezes pelas mulheres, porque exatamente por essa necessidade que elas têm dentro de casa e de se preocuparem com esse coletivo, são elas normalmente que começam a fazer uma mobilização dentro do seu território. No entanto, quando se formaliza e se constitui as instâncias das organizações, ou em vários níveis, né, porque são vários níveis, não necessariamente ela está num lugar efetivamente de poder de decisão no ponto de vista de igualdade com os homens daquele mesmo território. Claro que existem muitas mulheres, aí eu acho que o CISA Ceará mostrou aí quantas presidentes de CISA existem, enfim, é realidade. Mas quando você vai para as associações, que são as unidades base, então isso demonstra, de fato, como a Ana também chamou a atenção, de que é preciso fazer algo, não é só a gente olhar o dado, o que vamos fazer. E no caso do Ceará, a gente tem a maravilha de ter o CISA conseguir fazer essa coleta de informações. Mas a realidade que a gente vê no mundo rural, nos outros estados, em boa parte deles, não tem esse nível de informação. Não tem quem está articulando, se preocupando com isso. Então, veja que a gente está falando de um país com 27, assim, um desafio grande dos estados, que a gente tem dos 26 estados, mais o Distrito Federal, né, a quantidade de gente e sabendo que o rural tem uma importância e representa ainda o grande gap de acesso à água e saneamento do ponto de vista dos que ainda nem têm um acesso de qualidade ou próximo, ou de forma digna, né? No mundo urbano, a gente também tem muitas pessoas que ainda não têm um acesso digno à questão da água e saneamento, mas esse número ele se expressa de forma muito mais forte no mundo rural. E as dispersões, né, das comunidades, às vezes pequenos números de comunidades com poucas número de pessoas, tudo isso vai fazendo com que os serviços básicos, que são direitos, não cheguem de forma para eles de uma forma como já deveriam estar, na verdade, né? Para todos, a Constituição é para todas as pessoas. Então, eu vejo que aí a gente precisa, eu diria que a gente precisa convocar mais, inclusive aproveitar as mulheres que estão hoje dentro, né? Aqui a gente tem desde a Ana, que é a nossa anfitriã, né? Mas aproveitar para começar a trabalhar, desenvolver ações práticas que cheguem
para que esse processo se transforme e acelere de forma mais rápida. Senão a gente vai ainda ter aí que passar por, né, um desafio ainda muito maior. Então, eu acho que é chegada a hora dessa consciência ser trabalhada de forma de forma consciente. Eu vou dar um exemplo. Uma das últimas viagens que eu fiz antes da pandemia, então já faz 1 ano e meio que eu não viajo, mas eu fui eu fui para o México, um projeto que a gente acompanha grande lá. E aí a gente foi visitar uma região onde a gente tem um dos projetos desenvolvendo com parceiros, assim como a gente tem aqui no Brasil, a gente tem maravilhosos parceiros lá. E justo quando eu cheguei, eu fui acompanhar uma oficina que estava acontecendo com mulheres jovens das comunidades que pertenciam aos comitês de água, é assim que eles se constituem lá, os comitês de água daquele entorno, daquela região. E era uma capacitação, e ao longo do dia eu fui entendendo que tinha alguns homens atrás. E aí teve uma hora que foi a parte de... Eles tinham que fazer umas maquetes e explicar como era a questão da água na sua comunidade. Estava um trabalho muito bonito, elas já tinham preparado. Quando eu cheguei lá, era o dia que elas iam apresentar. E foi interessante que, na hora que elas começaram a falar, elas estavam apresentando para mim, mais umas 2 pessoas, a pessoa da Conágua, que é a entidade nacional de água. Então, elas apresentando para a gente, e daqui a pouco entrava um homem e começava a explicar. Assim, atropelava ela e seguia na explicação. Aconteceu uma vez, aconteceu 2 vezes, aconteceu 3 vezes. Aí eu cheguei, quem são esses homens, né? Então, depois eu fui entender. Os homens estavam ali, aqueles homens que estavam, são os homens que acompanharam aquelas mulheres, porque elas, para saírem da sua comunidade, elas tinham, e seus maridos, pais, deixarem, tinham que ser, não podiam ir sozinhas, elas tinham que ser acompanhadas por esse representante. E ele queria falar sobre aquilo que elas estavam fazendo. Então, assim, eu trouxe uma realidade que parece longe, mas eu quero dizer que esse tipo de situação é só um pequeno exemplo. Mas a gente não pensa que isso só acontece no México, não. Está acontecendo do nosso lado. Então, eu acho que tem um convite para a gente, de fato, trabalhar estratégias, ações concretas nos territórios e em nossas organizações, com relação a, de fato, a gente diminuir esse gap de desigualdade de gênero que a gente ainda vê, e vê muito dentro do mundo, do universo dos recursos hídricos. Muito obrigada, e, enfim, estamos aí para colaborar. Obrigada, Ana. Não quero ultrapassar o tempo. Bom, muito obrigada, Thelma. E aí eu vou aqui falar no meu lugarzinho de fala de alguém que fez engenharia civil há muito tempo e trabalha nessa temática há algum tempo, e realmente eu já fui a muita reunião, e ainda há pouco tempo eu vi uma foto recente de um grupo de trabalho que eram 27 homens e eu. Essa é uma realidade muito grande, mas eu também dou aula na escola de engenharia e vejo que isso está mudando. A própria área técnica está dominando muito, e já tem alguém até que fez uma fala sobre isso. Mas eu não quero me alongar, porque eu queria muito ouvir também a Daniela Nogueira, professora da UNB no CDS, que tem uma vivência ampla na temática água e gênero, recursos hídricos e gênero. E eu queria, então, agora também ouvir, eu acho que a Daniela vai nos trazer algumas sugestões dentro desses desafios que a Thelma colocou aí para a gente, e eu acho que a Daniela deve estar assim, meu sonho de consumo, ouvir isso. E, Daniela, por favor, eu tenho certeza que você vai trazer aí algumas sugestões dentro desses desafios que a Thelma colocou aí também. Você está lendo pensamentos agora, né, Ana? Estou. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Muito grata, Ana Virgínia, pelo convite. Eu e a Ana Virgínia somos parceiras aí de longas datas. Longas datas, de longas jornadas e aventuras.
Então, é uma satisfação muito grande, não apenas estar com ela, né, mas falar desse tema que me é, como ela já trouxe aí, tão caro, né? Então, essa nossa conversa de hoje, né, traz para mim 3 grandes questões, né, 3 grandes núcleos aí que são realmente parte aí das minhas paixões, né? A água, né? A questão de gênero, as mulheres particularmente dentro da questão de gênero e a questão da participação, né? A minha origem é justamente a ciência política, sou cientista política e socióloga, então por aí, são por essas águas que eu me movo, né? Então, parabenizo a vocês, fico muito feliz de ver um evento dessa natureza acontecendo numa escola de engenharia, né? Isso para mim também é fantástico, né? Eu comecei a trabalhar nessa área tem 18 anos, mais ou menos, eu sempre brinco que eu tomo susto, né? Com a nossa querida Ninon Machado lá atrás, né? Primeira formação que eu fiz, com a Capinete, né? GWP, Agência Nacional de Águas, enfim, né? Todo um conjunto aí de instituições que tiveram nessa primeira formação para incorporação da perspectiva de gênero na gestão de recursos hídricos no Brasil, em 2003. Olha lá, são 18 anos mesmo, né? É no papel, eu estava aqui fazendo de cabeça, mas é isso mesmo. Então, eu vou compartilhar, eu trouxe algumas imagens, né? Normalmente a gente brinca, né, que quem fala é mais difícil para quem fala por último, né? Mas eu vou dizer que aqui ficou bem mais fácil, né? Porque muitas coisas que eu acho importante pontuar já foram ditas, né, na apresentação do Pedro, na apresentação da Nigéria, da Jéssica, da Thelma, né? Então, eu vou tentar buscar aí, dar uma amarradinha, né, para a gente ver como é que a gente pode pensar nisso de uma forma mais tranquila e efetiva, né? Eu estou compartilhando. Vejam se vocês... Já está aparecendo para vocês? Sim, 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 sim. Sim? Tá. Então, vou aumentar aqui. Então, eu gosto muito dessa imagem, né? Para quem já me ouviu falar em algum evento, eu gosto muito de trazê-la, porque essa é uma pergunta, né? Que hoje em dia me fazem menos, mas que ainda é bastante comum, né? Em que medida a questão de gênero, né? Se relaciona, se articula com a questão da água, né? Então, eu trago aí, né, para chamar a nossa atenção algumas informações que eu acho que são muito preciosas. E quando eu vi esse infográfico, eu fiquei muito contente, né? Por quê? Porque vem de um banco, né? A Thelma até falou aí do estudo de 2020, né? Esse é de 2016, mas já tem esses infográficos aí prontos. Então, eu vou trazer algumas informações, e eu penso que o fato de ter um banco tratando disso, né, é muito importante, porque dimensiona, né, o lugar estratégico que pode ocupar a questão de gênero, né, na gestão de recursos hídricos. Então, e no bem-estar, né? Então, para trazer um elemento aí, não ficar muito presa aos dados, né, essa gotinha central aí do infográfico, né, nos traz justamente essa informação sobre quando não há água, né, quando esse acesso à água é restrito, é limitado, né, como são justamente as mulheres, né, que se encarregam da responsabilidade de providenciar água para suas casas. Então, são exatamente, né, de acordo com essas informações do Banco Interamericano de Desenvolvimento, 64%, né, das mulheres que fazem isso, quando não há água, né, são elas que vão dar um jeito de prover, enquanto são 24% dos homens, ou seja, é uma diferença muito grande, né? Em termos geracionais, a gente ainda traz aqui essa informação com relação às crianças, né?
ainda assim há uma diferença muito grande, 8% das meninas, 4% dos meninos. E por que isso é tão importante, gente? Porque isso vai trazer um impacto muito sério, né, no cotidiano, no desenvolvimento dessas pessoas, né, no desenvolvimento individual, no desenvolvimento humano, nas possibilidades de acesso daquela família, no desenvolvimento daquela comunidade, a gente está falando de gestão comunitária, né, no desenvolvimento daquela região e no desenvolvimento daquele país, né? Então, são em todas as escalas. Por isso, justamente, um banco de desenvolvimento tão interessado aí nessa temática. Aqui mais uma imagem, né, justamente para falar aí sobre a questão, né, do tempo, né, de quanto tempo se dedica, né, uma família, uma mulher, né, uma menina para buscar água. Né? Então, calcula-se aí também, de acordo com esse estudo do Banco Interamericano, né, que 125 milhões, né, dedicam, né, de mulheres e crianças, dedicam, né, um tempo aí razoável, né, em recipientes que podem chegar a 20 quilos. Estou trazendo esses dados aí que são bem macro, né, no sentido aí de uma visão bem geral, para a gente chegar aqui no Brasil, né, particularmente no semiárido, em regiões áridas e semiáridas, justamente onde a gente vê esse impacto mais duro, né? A vulnerabilidade social é maior, né, nas comunidades rurais, existe uma vulnerabilidade de gênero, né, com relação específica às mulheres, em períodos de estiagem maior, em períodos de seca, né? E isso é muito importante, por quê? Porque, culturalmente falando, né, somos nós, mulheres, as coisas têm mudado, né? Mas como a Thelma disse, não tanto, né? Ainda há muito que se encaminhar. Em geral, são as mulheres, né, que são responsáveis por boa parte aí, dos trabalhos domésticos. Né? E a água, né, a provisão da água é considerada um trabalho doméstico, né? Água para quando a gente está falando aí de abastecimento humano e até de pequenas produções. Então, eu trouxe aí o exemplo, né, do programa 1 Milhão de Cisternas, que é um programa que também me é muito caro, né? Estudei ele no meu doutorado, lá se vão muitos anos, e também o programa Uma Terra, Duas Águas, né? O P1+2, da ASA, da Articulação do Semiárido, que depois ganhou grande escala, se tornando o programa Água para Todos, né? Um programa federal. Com certeza, né? A Jéssica, o Pedro, né? A Nigéria e a Thelma conhecem muito bem esses programas, porque tanto a bibliografia fala muito desses programas, quando a gente vai falar de mulheres e de gênero, né? Quanto foram e são programas muito importantes, estratégicos, né? Que trouxeram grandes questões com relação à segurança hídrica, né? Ao aumento da segurança alimentar. Eu estava até vendo esses dias, acho que foi ontem, né, como aqui, né, em Brasília, eu estou falando de Brasília, né, a questão da segurança alimentar tem diminuído, né, nos últimos anos, em função das questões relacionadas à falta de água. Né? Então, vejam vocês que é um conjunto de temas que se articula, né, e que tem tudo a ver aí com a nossa conversa de hoje. Então, eu trouxe esse exemplo, né, desses dois programas, justamente porque eles buscam, né, através dos seus desenhos metodológicos, enfim, né, trazerem um projeto, né, desenvolverem um projeto de transformação, né, um projeto de futuro, né, de conquista, não só de direitos, mas de conquista de cidadania. E a água, acesso a abastecimento, é isso, né? É uma questão básica, né, de cidadania. Então, eu trouxe aqui também algumas informações de uma pesquisa que eu realizei, né, e aí eu trouxe aqueles dados bem gerais, né, mas aqui, ó, a gente falando do Brasil, a gente falando de Pernambuco e Paraíba,
essa pesquisa, né? Então, nós, nessa pesquisa, que era justamente para compreender o impacto, né, o trabalho com mudanças climáticas e com questões de vulnerabilidade, o impacto, por exemplo, das cisternas, né, para a vida das mulheres, né? Então, a gente tem aqui a profissão delas, como era a vida de acordo com a percepção delas, né? Antes de ter água, próximos de casa, né? Então, por exemplo, Ave Maria, eu não gosto nem de lembrar, né? A gente pegava água do resto, né, da bebida do gado, ou tinha que comprar, né? Eu não participava das reuniões. Olha só que interessante, né? Essa relação entre acesso à água e participação, né? Porque se você vai gastar tanto tempo, né, buscando a água na fonte mais próxima, não vai ter tempo para outras coisas, né? Não vai ter tempo para participar, não vai ter tempo para fazer outros trabalhos, gerar uma pequena renda, enfim. Então, esse é o impacto concreto, né, da presença do abastecimento próximo dos domicílios, né? Impacto muito concreto, tem outros impactos simbólicos também, mas eu destaco a questão do tempo, né? O tempo para fazer outras coisas, né? O tempo para participar das reuniões, das associações, né? Para buscar uma vida melhor, se organizando socialmente. Então, nessa pesquisa, né, que eu realizei, vejam vocês, né? Desse conjunto total aqui de 27 famílias, é um universo, né? Uma amostra pequena, mas é um universo muito interessante, né? Nós temos o quê? Né? Mais da metade dessas mulheres, né, passavam 2 horas diárias, eu estou falando de média, né? Porque tem aquelas que passavam entre 4 e 5 horas, mas a média era justamente, né, de 2 horas por dia. Você já imaginou, né? Vocês já imaginaram, cada um de nós, o que é passar 2 horas por dia, né, do nosso cotidiano? E aí não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, né, para buscar água. É inadmissível, né? Assim, mas é a realidade de muitas famílias, não só no Brasil, não só no semiárido, né? A gente pode falar também de zonas urbanas, né? Inclusive podemos extrapolar para a Amazônia, né? Que pode parecer uma coisa bem distante, em função da presença, né? Da existência, né? De uma disponibilidade de água muito grande, mas a questão não é apenas essa, né? Enfim, estamos falando de América Latina, como a Thelma trouxe, né? Estamos falando de mundo, né? Vários países com esse tipo de realidade. Então, eu trouxe aqui também, né, uma outra pesquisa, essa aqui feita por 2 colegas da Rede Clima, nós fazemos parte da rede de pesquisa em mudanças climáticas, e a Patrícia Mesquita e Luiz Cabral justamente falam, né, do impacto, né, que há, no caso aí, a cisterna de produção, né, pode trazer aí na vida das pessoas. Aqui não tem um recorte específico de gênero, né, mas vejam vocês, 38%, né, ressaltam essa questão da renda, né, de aumentar a renda, porque essa pequena produção, ela pode ser vendida, né, como eu disse, há mais tempo para fazer também outras coisas, há tempo, mais tempo para ir ao mercado mais próximo, à feira mais próxima, né? Tem uma economia muito grande, de 41%, em termos da alimentação, e aí vem justamente a questão da segurança, né, alimentar, enfim, né, são vários elementos, né, que vão trazer aí um impacto muito positivo em termos, né, de fixação, né, das pessoas, de homens e mulheres no campo, que é uma grande questão, informação e a questão do protagonismo feminino, olha só, né? Então, as mulheres passam a se destacar, não é? Ganham visibilidade, não é? Porque elas saem desse lugar, né? Muitos falaram em lugares de fala e outras questões, né? Saem desse lugar de invisibilidade social e podem se desenvolver, né? A partir de todos os seus potenciais.
Aí eu trouxe aqui para vocês algumas questões que no Brasil a gente identifica, né, muito fortemente com relação aos principais desafios com relação à questão água e gênero, né? Então, primeiro, é muito difícil a gente chegar a retratos, né, informações, panoramas muito bem fidedignos com relação a essa questão. Por quê? Porque, em geral, não temos, na maioria dos casos, informações confiáveis desagregadas por gênero, né? Ou seja, quem tem água em casa, quais as famílias chefiadas por mulheres, chefiadas por homens, né, por exemplo, tem água em casa. A gente tem algumas informações sobre isso. Na zona rural, isso é mais complexo ainda, né? A nossa questão aí, né, de interesse particular, a baixa participação e representação das mulheres nas várias instâncias do sistema, né? Existem hoje, inclusive, estudos sobre isso, né? Tem um trabalho muito interessante, a Consuelo está aí, Consuelo Marra, né, da Agência Nacional de Águas, tem um trabalho com a Fernanda Matos, em articulação com a Ana, né, que é justamente trazer essa visibilidade. Onde estão as mulheres, né, no sistema? Onde estão as mulheres nos comitês de bacia? Elas estão lá, né, ou não? Elas estão nas comissões de alocação da água, no caso do Ceará, por exemplo, o que elas estão fazendo? Elas são membros, elas são secretárias executivas, elas chegam a postos de direção, enfim, né, ter esse olhar. Essa dificuldade se dá, né, particularmente em função de duas questões que nós que trabalhamos com essa questão de gênero, chamamos de cegueira, a questão de gênero, né, que é no sentido justamente de muitas pessoas, técnicos na área de recursos hídricos, por exemplo, dizem que isso não é importante, né? Isso não é um assunto de menos relevância, né? E outras opiniões vão no sentido justamente de falar o quê? Que não tem diferença, né? Que é só chegar num comitê de bacia e a gente ver quantas mulheres tem, que a gente vai perceber que a participação de homens e mulheres é igual, que existe equidade de gênero, em outras palavras, né? Mas a gente sabe que na prática não é isso, né? Então, o que eu gostaria de trazer aqui para a gente refletir? Primeiro, né, que existe uma confusão, né, sobre o que é incluir mulheres e o que é incorporar a perspectiva de gênero. Eu penso que aqui, né, nesse diálogo, a gente está falando das duas coisas, né? Incluir mulheres é justamente tê-las, né, como beneficiárias, como público-alvo de determinadas políticas, no caso de políticas de abastecimento, né? E incorporar a perspectiva de gênero é algo mais complexo, né? Significa justamente trazer, né, a importância de ter homens e mulheres, mas de ter mulheres também, né, nos diversos lugares, nos diversos ciclos das políticas, né, e que é importante que isso aconteça com cuidado, com informações técnicas, para que não haja distorções, né? Então, isso é muito importante, a gente fazer essa diferença, né? Parece uma questão meramente técnica, mas estamos falando de políticas públicas, né? E políticas públicas para quê? Para aumentar o acesso, para que se tenha maior bem-estar, né? Para que nós possamos ter justamente um desenvolvimento mais democrático, né? No que se refere ao acesso aos serviços públicos e, particularmente, o acesso à água e ao abastecimento no sentido aí mais preciso. Então, é importante a gente pensar isso com relação à formulação de políticas, com relação à formulação de iniciativas, né? A formulações de ações, de desenhos de ações, né? Então, bom, eu quero que as mulheres participem mais. Como é que eu vou fazer isso? Uma questão básica, né, para a gente que trabalha com gestão participativa das águas, é marcar em horários nos quais as mulheres estão disponíveis.
para participarem das reuniões, sejam elas quais forem, seja uma reunião da comunidade, seja uma reunião do comitê de bacia. Né? A gente sempre fala de espaços, né? De espaço creche, para que as mulheres, por exemplo, se for uma reunião marcada durante um horário onde quando não é possível deixar as crianças em algum lugar, nem sempre a creche, né? Principalmente no meio rural, como a gente sabe, que essas mulheres possam levar as crianças para as reuniões. Né? Então, a questão da participação das mulheres na questão do abastecimento, ela envolve questões muito práticas e cruciais da participação como um todo. Né? Os grandes gargalos que nós chamamos, as grandes dificuldades, os grandes desafios da participação. Então, é preciso olhar para eles, né, para que a gente possa ter maior participação. E aí eu trago uma figurinha aqui, que eu acho que é uma figurinha interessante, né, para a gente pensar. Então, é justamente essa imagem, né, que falar de água, né, e participação é falar de democracia. Né? E a gente precisa muito valorizar essa questão, particularmente nos dias de hoje, né? Dias nos quais a participação tem sido, né? E as várias políticas relacionadas, né, às gestões participativas têm sido atingidas mesmo, né, desqualificadas. Então, essas questões, né, água, participação, mulheres, são questões relacionadas à democracia como um todo. Né? E, portanto, a questão do desenvolvimento. Nós não temos como ter sociedades, comunidades, né, mais desenvolvidas, e, para mim, né, eu penso o desenvolvimento também como distribuição do bem-estar para todos e todas, né, sem que a gente tenha, de fato, esse olhar para a equidade de gênero. É preciso incluir homens e mulheres nos diversos espaços e, particularmente, aqui falando, nos espaços de participação da comunidade e da questão do abastecimento, porque isso não é uma questão politicamente correta apenas, né? É uma questão, né, como eu trago aqui, né, de efetividade, tá? Então, nós precisamos, ao falar de gênero, da incorporação de gênero, na discussão de abastecimento, nós falamos de efetividade, de fazer ações, de trazer iniciativas que sejam mais democráticas, no sentido de não só fazer com que haja acesso à água, ao abastecimento, que já é bastante, né, que é fundamental, mas que as pessoas que serão as pessoas beneficiárias estejam de fato envolvidas, né? Para que esse formato, esse desenho, né, das ações digam de fato respeito a elas, às necessidades delas. Então, acho que é isso, né, que eu queria trazer para incrementar aí a nossa conversa, a nossa discussão. Muito obrigada. Obrigada, Daniela. Em primeiro lugar, eu queria pedir às apresentações, se pudessem compartilhar naquele grupo que nós temos, e dizer para as pessoas também, eu queria agradecer enormemente a Daniela também, que trouxe aí uns elementos já resultando de muitos, quase 20 anos de pesquisa nessa temática. Como diz a Daniela, a gente já teve junto aí muitas batalhas, estamos parceiras nisso, e eu tenho certeza que essa ela trouxe aí, eu acho que como a Thelma também tinha falado, a instalação de políticas públicas é importante. Mas eu acho que a gente só esperar as políticas surgirem, a gente podia começar ter o nosso trabalho de formiguinha aqui. Por exemplo, a Nigéria, lá no CISAR, algumas sugestões que a própria Daniela colocou aí também, da vivência dela de incorporação de gênero nos comitês de bacia, a gente, ao criar, e a Jéssica tem aí uma oportunidade muito bacana, porque ela está num CISAR novo, está numa
conformação de organização que está se dando agora. Então, ela tem uma oportunidade muito boa para trabalhar. Eu disse assim, ok, vamos organizar um CISAR? Sim, então vamos fazer reunião no horário que as mulheres possam vir, vamos colocar aí um espaço que elas possam trazer suas crianças, se for o caso, não vamos organizar no horário que elas têm que fazer jantar, ou que isso vai dar ruim, não vai conseguir mobilizar. Então, eu acho que e trazer essa questão muito importante, isso é democracia. Sem isso, não é democracia. Se nós queremos isso, está na hora da gente começar a enxergar essa dimensão como real. Eu dizia isso para os meus alunos uns 20 anos atrás, que eu dizia para eles o seguinte, quando você falava da engenharia há 50 anos atrás, 40, eu me formei há 40 anos, e se você falasse de meio ambiente, você era visto como uma figura um pouco extraterrestre, quase um verdólogo. Essa expressão existia, gente. Se você defendesse esse viés, eu digo, gente, mas isso, como assim? E eu já cheguei a dar aulas num curso, por exemplo, que os engenheiros em questão, os alunos na época, me diziam assim, meio ambiente é aquele negócio que nos atrapalha a fazer hidrelétrica. Então, isso, e isso foi finalmente incorporado, isso hoje está uma questão clara. E eu dizia para eles há 20 anos atrás que gênero vai ser igual era meio ambiente antes. Ele vai ser, eu dizia há 20 anos atrás que ele vai ser um elemento obrigatório de constar dos projetos, de essa abordagem e como facilitar a participação das mulheres nesse processo. E hoje já é. Hoje já a gente já vive um momento que só falta a gente aproveitar o barco e começar a botar os motivos e as formas e as ferramentas. Por quê? Você já vive hoje essa nova conformação de ESG que as empresas, seja ela pública ou privada, precisam incorporar, que a questão de gênero aí aparece dentro do item de governança que eles precisam aí se situar. E as pessoas ficam assim, né? O que é isso? Eu escuto de colegas assim, mas isso não é uma agenda brasileira, né? É uma agenda externa. Digo, não tem mulher aqui, não? Né? E essa conformação está avançando aí. Então, eu estou feliz com esse encontro, porque ele realmente está um somatório de energias e sinergias que eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar e muita coisa. Bom, eu queria dizer aos participantes, muito obrigada, Daniela, eu queria dizer aos participantes que tem um formulário aí publicado no YouTube, o pessoal que precisa ganhar certificado, precisa preencher esse formulário no YouTube para que a gente possa gerar os certificados. Eu queria pedir aos nossos palestrantes também para posicionarem naquele grupo as suas palestras, porque tem muita gente pedindo essas apresentações, e dizer também que nós compartilhamos aí no YouTube um link de eu não sei se eles botaram o link do arquivo do Google, de um drive, onde nós colocamos alguns artigos publicados nas referências internacionais, tanto sobre a gestão comunitária da água, quanto também sobre a questão de gênero, os mais importantes daquele que o Pedro citou também. Se a Daniela quiser mandar algum também, a Thelma quiser mandar algum, se alguém mais quiser enviar algum, no sentido da gente compartilhar. Eu sempre trabalho nos nossos webinários do Abgea um pouco da disponibilização de gestão de conhecimento para as pessoas que estão aí fazendo seu mestrado, seu doutorado, sua monografia, seu TCC e também os seus projetos, terem referências bibliográficas para incorporar nessas pesquisas essa dimensão. Então, essa é a nossa forma também de estimular isso. E muito obrigada e dizer para vocês que
inclusive pedir o pessoal da organização para publicar de novo, tanto o formulário para a gente poder emitir o certificado para aqueles que chegaram aqui, e também esse material que está nesse drive, exatamente para estimular as pessoas a poderem se aprofundar mais naquilo que a gente está discutindo. O que a gente acha que isso pode ajudar a incorporar isso nos projetos, disseminar fontes de pesquisa, fontes de informação. E eu queria, a gente tem aí o LinkedIn da Thelma Rocha, do Pedro, por favor, se a Daniela tiver também. A Thelma acabou de sugerir também a Biblioteca da Vina, que tem muitas publicações sobre água e também sobre gestão comunitária, muito boa, e eu queria pedir ao pessoal daí do Conexão Engenharia para colocar isso lá no YouTube, e que a gente que está aí nos apoiando, agradecendo já o pessoal também do Conexão Engenharia, que está aí, a Gabi, o Vitor Zurita, a Dani, que estão nos ajudando aí, fazendo esse apoio tão importante para a gente poder andar, né? Para a gente poder fazer isso. E eu queria passar agora para Bárbara. Bárbara já é aí quase uma engenheira de recursos hídricos e meio ambiente desse nosso coletivo, e eu queria que a Bárbara trouxesse aí alguns questionamentos que o pessoal colocou para colocar aí para o público. Bárbara, por favor. Como a Ana tinha até falado, na engenharia a gente está tendo uma expansão no número de meninas na engenharia em geral. E botaram aqui, teve até um estudo que disseram que 50% dos alunos da engenharia de recursos hídricos da UF são meninas. Então, você realmente está tendo uma maioria, um grande crescente número de meninas na área. E a pessoa queria saber se vocês acreditam que no futuro próximo você também vai ter esse impacto de um número maior de mulheres na gestão de recursos hídricos. Quem pode falar um pouco sobre isso? Talvez a Dani, que alguém não engenheira aí nessa, pode falar um pouco aí. O que vocês acham? O que você acha dessa perspectiva, Dani? Bárbara, só repete o finalzinho que você falou. Eu entendi a pergunta, mas o impacto em quê? Que aí cortou. Qual seria um impacto gerado por esse número maior de mulheres na gestão de recursos hídricos? E se você acredita que no futuro próximo teremos maioria feminina nessa área? Bom, vou falar a minha opinião, né? Eu acredito que sim, que esses números vêm crescendo, né? Na engenharia, nas exatas, de uma forma geral. Eu vejo isso, obviamente, com ótimos olhos, não são nem bons olhos, né? Eu acredito que, como disse, acho que foi a Nigéria, né? O lugar da mulher é onde ela quer, embora haja N constrangimentos para isso ainda, né? Mas eu acho que essa visão múltipla, diversa, né? Que homens e mulheres, e, enfim, e diversas gerações podem dar, onde estão, onde se encontram, é o que há de melhor, né? É o que há de mais representativo em termos da visão sobre a sociedade. Então, se a gente tem mais engenheiras, a gente vai ter uma engenharia mais feminina, né? Se a engenharia civil, a construção vai estar adaptada a essas outras possibilidades, se é recursos hídricos, a gestão vai estar mais democrática, né? No sentido dessa visibilidade. E aí a gente vê uma coisa que se liga muito, né? A participação e a representação, mais uma vez, né? Se você tem mais mulheres estudando numa determinada área, a tendência é que aquela área seja uma área mais representativa do ponto de vista daquela sociedade, né? É isso que nós queremos, com mais participação, com mais representatividade nos diversos espaços de participação, particularmente na gestão de recursos hídricos.
E se me der muito tempo, eu fico falando muito tempo. Então, eu vou fechar meu microfone. Esse tema aquece meu coração. Só para complementar aqui a pergunta, que as perguntas elas se interligam bastante. Existe um canal de comunicação que divulgue que é necessário aumentar a participação da mulher na área de gestão de recursos hídricos, comunidades rurais, ou que é necessário aumentar o número de mulheres na gestão de recursos hídricos? Nossa, boa pergunta. Quem é que tem essa informação aí? Eu arrisco dizer que se tem a gente que está andando nesse mundo atrás, nunca viu. Então, acho que está aí uma boa ideia para vocês que estão assistindo, se quiserem fazer aí uma inovação, é algo que faria e tem uma contribuição, eu acho que significativa, porque, e eu até vou colocar aqui, viu, Ana, quando eu disse ali participação em políticas, não é política pública, não, eu acho que é exatamente a política, as ações concretas que as organizações, principalmente as comunitárias, começaram a desenvolver ações concretas nessa linha, de consciência clara, entende? Não é uma coisa subjetiva, não é só levantar informação, é desenvolver capacitações, debates, conversas, para que isso esteja consciente dentro das comunidades, senão a gente não vai fazer essa transformação tão rápido. E outra coisa que eu vou me meter também na pergunta anterior, é que eu acho que quando a gente vê o benefício, assim, o que também gera dessa participação, além da equidade, quando a gente tem um grupo diverso, significa que quando você vai pensar as soluções, você vai também pensar nas necessidades diversas. É isso que a gente também tem que atentar. Porque muitas vezes as decisões estão sendo tomadas por um viés que não pensa, às vezes tem as especificidades. Então, a presença, além do processo democrático de gerar equidade, também gera a possibilidade da gente ter soluções e decisões que vão afetar e vão estar atentos às necessidades específicas que passam às mulheres. E saibam que são muitas, não são poucas. Às vezes, vou dar um exemplo muito concreto. A gente tem as meninas e a menstruação, quando chega para as jovens meninas. E vocês têm uma ideia de quanto isso está conectado com a água? Muito. Muito. O que é viver sem água numa situação em que isso faz parte da natureza feminina? Então, estou dando aqui um exemplo muito simples, porque eu acho que a gente tem que fazer o exercício de ver correlações. E, às vezes, quando a gente está pensando algo, a gente não está pensando nas especificidades. Então, é importante um grupo plural, porque esse grupo plural ele traz também essa diversidade de pensando soluções, né, ou decisões que vão afetar uma diversidade de uma população. E isso em vários sentidos, né? Não só porque são mulheres, mas tem aí questão de raça, etnia, ou seja, tem várias coisas dentro dessa discussão quando a gente fala mas como aqui a gente está nesse recorte de gênero, é importante trazer essa perspectiva. Mas inova, eu estou esperando que alguém faça essa iniciativa aí. Ótimo, muito boa. Bárbara, mais alguma pergunta aí? Sim. Voltando, você chegou a falar sobre políticas públicas. Tem alguma política pública de treinamento para mulheres em relação à área de gestão de recursos hídricos, para incentivar as mulheres a se capacitarem nessa área? Porque, eu não lembro quem estava falando, tem muitas meninas na área técnica, na gestão de recursos hídricos. Eu queria saber se tem algum incentivo para a capacitação dessas mulheres. Eu vou ter que me meter aqui, né? Então, trazendo agora essa pergunta, né, respondendo a pergunta da Bárbara. Temos um curso que, inclusive, foi disponibilizado, está disponível na plataforma da Agência Nacional de Águas. Eu fui justamente quem elaborei, né? Que é um curso online, é um curso básico para quem quer entender essa relação que pode parecer, a princípio, tão distante, né? Então, da onde vem essa questão gênero e água? Bom, vem da nossa realidade, mas ela é reconhecida internacionalmente, né? Através de protocolos, de conferências, como a Conferência de Dublin, que norteia a nossa gestão de recursos hídricos, né? Eu estou com uma questão de gênero aqui, eu estou com uma pequena falando, porque ela quer interagir também, ela não está entendendo por que eu estou aqui ainda a essa hora, né? Enfim, mas voltando. Então, tem esse curso, que é um curso bem interessante. Nós já realizamos algumas atividades com relação à formação
E isso pode ser demandado especificamente pelos comitês de bacia hidrográfica, né? Há essa identificação dessa questão, que a formação é fundamental, né? Justamente para que as mulheres se sintam mais capazes, no sentido técnico mesmo, né? De participarem desses espaços. E aí eu vou me meter de novo, vou pedir licença, né? Para meter minha colher aqui na pergunta da Thelma. Eu estou sentindo que eu e a Thelma, a gente ia aqui nessa conversa, né? Até amanhã. Né? Na questão dos canais. Existem iniciativas pontuais, né, que tratam dessa questão. Nós criamos, em 2018, a Rede Coletiva de Mulheres Latino-Americanas pela Água, no Fórum Mundial da Água, que aconteceu aqui em Brasília. Eu sou uma das fundadoras, né, muitas de nós, inclusive a Ana, fazem parte. A gente está com outra atividade, aí eu acabo fazendo propaganda, né, mas eu acho importante também democratizar essa informação, que é o Seminário Latino-Americano de Água e Gênero, que a gente começou agora, gente, né, semana passada, mais precisamente, dia 30, foi o seminário de abertura com o professor Léo Heller, né, da UFMG, para quem não conhece, que foi relator, né, das Nações Unidas para o direito à água e ao saneamento, tudo a ver com a nossa conversa. E olha que lindo, né? O Léo Heller, na época que era relator, ele trouxe num primeiro relatório a importância da questão de gênero, e particularmente das mulheres, para se ter uma gestão efetiva das águas. Olha a tecla aí da efetividade, né? É isso que a gente estava falando, que a Thelma trouxe também. Precisa, sabe, trazer resultado para as pessoas lá na ponta, né? Não é uma discussão para a gente ficar fazendo, né, na academia apenas. Na academia é importante também, né? Mas é para levar isso de uma forma concreta. Então, e o Léo Heller, ele tem um relatório fantástico que é especificamente sobre gênero. Olha só, né? A gente até comentou. A antiga relatora, que foi maravilhosa, Catarina Albuquerque, né? Uma mulher, mas ela não chegou ainda nessa questão na época, né? Então foi um homem. Então agradeço aqui também a presença do Pedro, né, para dizer que homens e mulheres precisamos falar sobre isso, né? Essa não é uma conversa um clube da Luluzinha, né? É uma questão de direito, é uma questão de cidadania, é uma questão de bem-estar, de democratizar o bem-estar para todos e todas, de todos os lugares, de todos os grupos, né? Enfim, então é democracia. Para mim isso é muito forte. Acesso à água, né, e ao saneamento é direito à vida, né? É direito à democracia. Muito obrigada, Bárbara. Eu queria que você escolhesse aí uma pergunta mais tchan, para a gente fechar, senão nós vamos ficar até amanhã aqui. Tá. Eu vou fazer uma pergunta bem capciosa. É uma coisa que a gente ama, né? Então a gente pode ficar até amanhã nesse processo, e a gente está vendo como é que isso tem ressonância no nosso curso de recursos hídricos e meio ambiente. Lembrando que o Léo Heller também é engenheiro, tá, gente? Vamos lá, Bárbara. Uma pergunta direcionada para a Jéssica. Você está aí, Jéssica? Sim, estou. Como uma mulher agricultora, você já se sentiu acuada no meio que o patriarcado é tradicionalmente mais presente? Sim. Pode falar sobre a sua experiência? Já, porque como eu comentei na minha fala, a mulher, a mulher jovem, a mulher agricultora, ela vem de uma cultura, né, dos seus avós, seus pais, que é aquela cultura de obedecer, né, vamos dizer assim, obedecer aos preceitos familiares, religiosos, se restringir de muitas coisas. E muitas jovens, como eu, acabam apenas seguindo esses preceitos, tendo capacidade de evoluírem, de estudarem, de contribuir para uma melhoria da sua comunidade, do seu município, enfim. A gente que vive no mundo rural, a gente se acoa, né, propriamente falando,
principalmente com o novo. Isso eu falo porque quando os projetos vieram para o nosso município, muitas pessoas tiveram aquele choque, aquele medo de que projeto é esse? Será que vai dar certo? Então, assim, teve algumas pessoas que não acreditaram, teve outras que meteram a cara, diz a história, e deram tudo de si para mostrar que juntos a gente pode fazer a diferença. Então, assim, eu fiz parte de tudo um pouco. Eu participava das obras, fiz ligações, assim, ligações de água, participei de reuniões, dialoguei com o pessoal. É um desafio muito grande, mas eu sempre mantive minha cabeça, graças a Deus, muito erguida, e não vamos para frente. Porque se eu não acreditar, eu, assim, né, vamos dizer, estou no movimento, estou puxando os demais, né, em algumas ocasiões. Então, se eu não acreditar, como é que eles também vão acreditar? Então, dentro das críticas, enfim, até, vamos dizer assim, ofensivas, né, em relação a alguns pontos, cabeça para frente, vamos seguir a missão, porque é acreditando que a gente faz a diferença e agindo na ação. Muito obrigada, Jéssica. Mulheres como você inspiram a todas nós. Olha, com a fala da Jéssica agora, gente, e a gente podia ficar aqui até amanhã, porque o tema foi delicioso, música para os nossos ouvidos, inspiradora para os nossos engenheiros todos, homens e mulheres, a incorporar essa dimensão, o que é essa dimensão, o que ela traz para os projetos, e essa dimensão já é hoje uma realidade, como muitos anos atrás meio ambiente não era e hoje é, e o gênero chegou, já é uma dimensão obrigatória de qualquer projeto, e isso é a nossa missão aqui na Escola de Engenharia, olhar para frente, mirar para frente, porque nós estamos formando pessoas que vão ter que resolver problemas que ainda não são nem reconhecidos como problemas. E essa é a perspectiva que a gente tem aqui. Eu agradeço, eu queria que os palestrantes todos, e a Bárbara também, ligassem suas câmeras, porque nós temos que fazer uma selfie, senão o povo na escola me mata. Pessoal, vamos ligar aí todo mundo suas câmerazinhas e vamos ver se conseguimos aqui fazer uma selfie com todos ligadinhos. Eu não consigo fazer isso, eu vou pedir que a Bárbara, Patrick consigam fazer, porque estou limitada aqui. E, por favor, todo mundo ligue suas câmeras com essa fala da Jéssica, maravilhosa e empoderadora de nós todos, inspiradora, que possa nos empoderar nessa dimensão que é tão importante e que eu acho que agora nós temos aí já muitas mudanças, estamos fazendo aí crescer essa relevância. Por favor, todo mundo ligue sua câmera. Sorriso, por favor. Patrick, tira foto, selfie para a gente. E avisa quando você tirou. Já foi, gente, perfeito. Obrigada. Eu vou agradecer a todos os que contribuíram para isso. A Thelma, que o Pedro já tinha dito que as referências bibliográficas já estavam trazendo, a Daniela, que trouxe esses 18 anos de gênero e água aí nessa vertente, e eu vou dizer a vocês que eu estou encantada, muito feliz com tudo que eu ouvi aqui e estou saindo daqui inspirada para a gente avançar cada vez mais. Agradecer ao Conexão Engenharia, que pertence à Escola de Engenharia da UF, que nos deu esse espaço e nos deu esse apoio tão fantástico, a Gabi, a Dani, o Vítor Zurita, muito obrigada por esse apoio para a gente, e dizer para todo mundo que nós estamos aqui no Laboratório de Gestão Ambiental da Escola de Engenharia da UF, aqui de Niterói, e aí que podemos
estamos sempre aí em contato e para a gente pensar junto e crescer junto nisso. Muito obrigada, boa noite e agradeço a todos mais uma vez. Obrigada. Até a próxima. Obrigada.